bem, GCR TV hoje, mas recebendo aqui com muita satisfação o ex-prefeito da cidade de Santa Bárbara do Oeste, Denis Andia. Prazer em tê-lo aqui, Denis, seja bem-vindo. Prazer é meu, Mauro. Prazer estar aqui com você, bater um papo e levar o nosso bate-papo para a turma toda que está nos vendo aí. Aí, Denis deixou a prefeitura de Santa Bárbara, 2 mandatos, né? 2 mandatos consecutivos, graças a Deus. Bom, avaliado como um dos melhores prefeitos. É isso, cara. Tentou fazer o melhor possível, Deus ajudou bastante no alinhamento de tudo aí, tentamos, no esforço do dia a dia, procurar errar o mínimo possível, né? Mas ao final de 8 anos aí, só um sentimento de gratidão, ciclo bem fechado, ciclo bem concluído. Nessa sua experiência como prefeito, né? Existe, e isso a gente vê pelas pessoas e também para quem anda, né, na região, vê Santa Bárbara hoje totalmente modificada. Santa uma Bárbara... cidade modernizada, com uma estrutura invejável. E aí, onde você arrumou tudo para fazer tudo isso? Primeiro acho que planejamento, né? Eu tentei trazer para dentro da iniciativa pública, né? Tudo que na iniciativa privada eu já fazia dentro da minha empresa, que vou aprendendo com os bons exemplos que tem por aí. Eu acho que objetividade, austeridade, traçar metas execuíveis, né? E buscar todos os dias fazer com que isso tudo aconteça sem perder tempo, né? Eu acho que a gestão pública, o maior desafio é lidar com o tempo, né? Porque a dificuldade de se fazer a gestão pública, ela tem outros mecanismos, né? Licitatórios, por exemplo, jurídicos, que amarra tudo um pouco. Então você tem que entender que essa dificuldade existe, é maior do que na iniciativa privada, e tem que se antever e buscar caminhos, alternativas de priorizar aquilo que realmente vai fazer diferença para o objetivo que você tem para a cidade. Foi isso que nós fizemos, né? Tentamos fazer todos os dias isso aí, organizamos bem a cidade, buscamos destravar os pontos que amarravam a nossa cidade. Por exemplo, saneamento básico, não é apenas o tratar o esgoto, mas é entender que tratando o esgoto e tendo água em abundância e disponível, né, para o abastecimento, você tem a atratividade de empresas, você gera empregos. Isso daí é um ciclo virtuoso. Entendendo que as coisas funcionam assim, as coisas caminham melhor. A questão da água é muito importante, né? O que você fez lá na questão de água? Olha, água, Santa Bárbara do Oeste tem um processo construtivo de algumas décadas, né? Cada um que passou, entendo, colocou um tijolinho na construção ali de tudo. Nós fizemos uma ampliação da reservação de uma das represas lá, que gerou mais 1 bilhão de litros de água na reservação. Deixamos agora, no final de 2020, projeto pronto, dinheiro no caixa, reservado para a construção de uma nova represa. Aliás, recentemente anunciada pelo prefeito Rafael e pelo superintendente do Departamento de Água e Esgoto, Laércio Andia Júnior, e que tem início agora a construção, daqui 12 meses aproximadamente deve estar pronta, e mais 12 meses aí para ela entrar em funcionamento pleno. Isso, com certeza absoluta, trará um ganho de 3 bilhões de litros de água para a nossa cidade e uma perspectiva, né, de um crescimento com tranquilidade por mais 30 anos, até um pouco mais do que isso. A cidade podendo crescer, se desenvolver, atraindo empresas, ampliando a sua malha residencial e podendo ter a garantia disso. E junto com isso, o esgoto. O esgoto de Santa Bárbara do Oeste, a gente tinha 50% do esgoto tratado. Precisávamos de 3 obras muito grandes. A ampliação de uma estação que já existia, que é a ETE da Balsa, foi ampliada 8 vezes, e 2 novas estações de tratamento de esgoto. Toledo 2 e a do Barrocão. Essas 2 nós conseguimos fazer ao longo desses últimos 8 anos. Santa Bárbara tem 100% do esgoto tratado,
capacidade instalada para poder crescer durante um século e ainda assim conseguir tratar o esgoto numa cidade que talvez chegue a 350 mil, quase 400 mil habitantes. E isso daí reflete no desenvolvimento presente. Certeza, né? Empresas vêm para o município sabendo que o seu esgoto, que os seus efluentes, que o abastecimento de água, enfim, está tudo garantido. Não vai faltar água, né? Que é mais importante. Torcendo sempre para chover, né? Porque a gente não olha só para Santa Bárbara, né? Temos que região olhar para a toda, região como um claro. todo e a gente vê que nem todos os municípios têm a condição hídrica que Santa Bárbara do Oeste tem e que nos dá a oportunidade de fazer o represamento de água na abundância que nós Uma temos. outra coisa importante que eu acho que no seu governo foi feito é toda aquela malha viária na região da divisa. Né? Sim. Foi feito muita coisa lá. Graças a Deus. A gente fez a tão desejada integração da cidade. Né? Santa Bárbara do Oeste é uma cidade... Era dividida, né? É atípica na sua história. A gente tem a cidade que, como qualquer outra cidade, cresce no entorno ali da primeira igreja que foi feita, os arredores, e vai crescendo. Santa Bárbara, além disso, ela teve um momento da sua história, ali nos anos 70, 80, que vieram muitas famílias de outros locais do estado, de outros estados também, e vieram para Santa Bárbara. Passou a ter vieram para Santa Bárbara, inclusive, para trabalhar nas indústrias de Americana. A Americana atraiu todas essas famílias, né? E hoje é uma realidade estabelecida, desenvolvida, economicamente autossustentável, e coube, né, a esses últimos anos um processo de integração de alguns eixos, né, viários necessários para que isso acontecesse, para que o desenvolvimento pudesse acontecer ao longo desses eixos, gerando mais emprego, enfim. Hoje Santa Bárbara do Oeste é uma cidade muito mais integrada do que era há alguns anos atrás e só traz coisa boa na esteira disso, né? Mais desenvolvimento, os grandes atacadistas, as grandes redes, né, comerciais têm buscado Santa Bárbara do Oeste exatamente porque hoje se configura numa cidade que não é mais duas cidades ali de 100 mil habitantes. Hoje é uma cidade de 200 mil habitantes, conurbada com a Americana, que são mais 200 e tantos, conurbada, né, por sua vez, praticamente com Nova Odessa, cidades interligadas. E a gente faz questão de apresentar para os investidores o potencial dessa microrregião como um todo, quase 500 mil habitantes. É uma microrregião muito interessante, sim, economicamente falando. Né? Totalmente. E você tem hoje, embora a gente viva aí alguns momentos difíceis na questão econômica, sim, mas essa nossa microrregião é invejável. Com certeza absoluta. Se você comparar isso a nível Brasil, nós estamos aqui, acho que no segundo, terceiro polo mais desenvolvido do país. Com certeza absoluta que a gente está no 1%, vamos dizer, mais desenvolvido do Brasil como um todo. É uma região muito, muito bem favorecida. Agora, Denis, para chegar a tudo isso, né, a gente percebe que não houve grandes entraves nesse seu relacionamento com o poder legislativo, né? É importante dizer que você teve um apoio importante da Câmara Municipal. Olha, uma relação justa e uma relação muito objetiva em tudo que foi necessário, continua sendo assim, inclusive, nesse período com o Rafael. E é importante porque organizar uma cidade, ela não é apenas a vontade do prefeito, ela é a vontade da coletividade e dos representantes dessa coletividade na Câmara Municipal. Agora, importante, Mauro, para entender assim, o contexto todo da organização do município, passa fundamentalmente pelos pilares essenciais, prioritários: saúde, educação e segurança. Né? Esses sempre foram os objetivos maiores a serem perseguidos e continuam sendo. Saúde, nós fizemos das 17 UBSs que tem a cidade hoje, 9 nós fizemos nesses últimos 8 anos. 9 das 17 que temos. Reformamos, ampliamos, reestruturamos os 2 pronto-socorros da cidade, implantamos urgência e emergência pediátrica, que a cidade nunca teve. Sim. Investimos no hospital
na Santa Casa, que não é um hospital municipal, mas é o hospital que atende o SUS, ampliamos 3 alas, ampliamos os leitos de UTI, enfim, investimentos consistentes. Novo centro de especialidades médicas e uma novidade aí do segundo mandato foi o Centro de Exames e Diagnósticos. Ou seja, Santa Bárbara passou a ter uma estrutura muito mais robusta na área da saúde e culminou com algo que eu insisto sempre que tenho a oportunidade em destacar, porque não é comum. Santa Bárbara do Oeste, ela passou por um processo de certificação ISO 9000 do seu sistema de saúde. Ingressamos em 2018, fomos fazendo todo o trabalho, né, de ajuste, de aprimoramento. Ao final de 2020, o sistema de saúde, todas as unidades de saúde de Santa Bárbara do Oeste passaram a contar com o ISO 9001. Eu acho que poucas cidades, eu não tenho conhecimento nenhuma outra que tem, que não quer dizer que a saúde é perfeita, quer dizer que ela tem uma estrutura, uma estrutura para oferecer e segue uma diretriz, né? Exato. E na parte de educação, os desafios, a gente tinha um grande desafio das vagas de creche. A cidade oferecia 1.500 vagas apenas, a gente ampliou em quase 3.000 vagas, hoje temos um pouco mais de 4.000 vagas ofertadas, zeramos a fila de vaga em creche, desafio grande. IDEB, que é o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, é um dos melhores do Brasil, e a segurança pública foi um grande avanço. A gente investiu muito em tecnologia, vídeo monitoramento, totens de segurança que a gente disponibilizou para dentro dos bairros. Fomos a primeira cidade a fazer o monitoramento aéreo através de drones no Brasil. A primeira cidade que fez isso no Brasil foi Santa Bárbara. O conjunto disso tudo e as ações da Guarda Municipal, bem relacionadas com a Polícia Militar, Polícia Civil, enfim, o resultado é que Santa Bárbara do Oeste sempre foi uma cidade ali na posição 150, 200 do estado, foi subindo gradativamente. Nos últimos 3 anos do nosso segundo mandato, começou a figurar entre as 10, no último ano e meio entre as 6, 2020, Santa Bárbara foi a número 1 em termos de segurança pública, segundo os dados oficiais da Secretaria Estadual de Segurança Pública do Estado de São Paulo. Maravilha, né? Valeu a pena o investimento. Tudo bem, eu vou dar aqui um pequeno intervalo e já volto com Denis Andia. A Aro Contabilidade atende clientes da capital ao interior e é um dos escritórios mais reconhecidos na região onde atua. O principal diferencial é o atendimento personalizado, mais próximo ao cliente. Afinal, são 20 anos de experiência a serviço de um mercado cada vez mais exigente. Aro Contabilidade, novos horizontes para a sua empresa. Muito bem, de volta aqui com o nosso enfoque hoje na GCR TV. Estou aqui com o ex-prefeito de Santa Bárbara do Oeste, Denis Andia. Entre outras coisas, né, o homem que revolucionou aí a micro-região. Santa Bárbara nem se fala. E deixou a prefeitura com uma marca invejável, né? 82% de aceitação, cara. Em 8 anos, né? Não houve desgaste de mandato.
Pelo contrário. Não, a gente, quando foi reeleito, né, Mauro, lá em 2016, aliás, esses dias atrás aí, celebrando 5 anos aí da reeleição, e celebra porque Santa Bárbara nunca havia reelegido um governo, nunca tinha reencaminhado um mesmo governo, né? Eu tive a honra, o privilégio e a responsabilidade de ser o primeiro prefeito reeleito da história. E quando nós fomos começar o segundo mandato, eu reuni todos os secretários lá, aliás, antes de começar o segundo mandato, foi na semana seguinte da eleição, né, da reeleição. Chamei todo mundo e falei, olha, as pessoas nos deram um voto de confiança absurdo, que nunca deram para nenhum outro governo, nenhum outro prefeito. É motivo de muita alegria, de muita honra, mas acima de tudo de muita responsabilidade. A tendência que existe de um segundo mandato não ser tão bom quanto o primeiro é muito grande. A gente vê muitos exemplos de cidades, prefeitos que não conseguiram fazer um segundo mandato. Então nós temos que redobrar o nosso esforço, o nosso empenho, porque o segundo mandato precisa ser melhor que o primeiro. E graças a Deus foram coisas diferentes, foram mandatos diferentes. O primeiro mandato investimos muito na saúde, começamos os investimentos na segurança, investimos bastante na educação, mas foi um mandato que a gente tirou um grande atraso das habitações na cidade, o destravamento de uma porção de situações relacionadas à habitação. Começamos a criar novos eixos. O segundo mandato foi um mandato voltado mais para a segurança pública, ainda mais para a saúde, o complemento da educação, novas avenidas, novos eixos de interligação da cidade, saneamento básico, foi prioridade do segundo mandato, 100% de esgoto tratado tivemos no segundo mandato, e aí já um arranjo como um todo em relação ao desenvolvimento econômico. Então, foram mandatos diferentes, mas precisava ter uma certeza absoluta da nossa parte e para as pessoas também, de que o trabalho seria ainda com mais esforço e com mais vontade de acertar. Isso aí, de contrapartida, fez o prefeito. Então, o atual prefeito, o Rafael. O Rafael foi ele era secretário de Meio Ambiente no primeiro mandato. Levei ele para o DAI, ele passou a ser o superintendente do DAI em 2014. Foi um excelente superintendente do DAI. Em 2016, quando eu fui para a reeleição, eu convidei para ser o meu vice. Foi um vice que desempenhou o papel a rigor, né, apoiando sempre. E hoje é o prefeito da nossa cidade. Fez por merecer, correu o trecho, ajudamos bastante em tudo que foi possível. Fui para a rua, fomos juntos para a rua e buscamos mostrar mais uma vez para as pessoas um balanço de tudo que nós fizemos e apresentar novas ideias, né? Porque as pessoas, obviamente, quem está no governo precisa apresentar uma prestação de contas do que fez, dizer o que fez, né? Fiz assim quando fui para a reeleição, falei o que eu fiz nos primeiros 4 anos. Como quando fomos agora para a eleição do Rafael, também dissemos, ó, nos 8 anos fizemos isso. Só que nas 2 vezes, mais do que isso, o importante é você dizer o que vai fazer para frente, porque o que está feito, né? Então acho que esse conjunto de novas e boas ideias, somada à vontade de todo mundo, do grupo todo, deu tudo certo e ele está reeleito, fazendo um bom mandato. É um planejamento para 30 anos? Não? Na vida pública a gente planeja, olha longe, né? Mas tem que perseverar muito todos os dias, né? O Rafael é alguém que tem tudo para fazer um segundo mandato, nós vamos estar juntos para que isso aconteça. Mas é importante olhar um horizonte maior, né, mano? Acho que Santa Bárbara do Oeste, eu falo como testemunha, precisamos e não tivemos uma representatividade em outras esferas, né? Careceu, sobretudo em Brasília, faltou um pouco aí dessa representatividade que uma cidade do tamanho de Santa Bárbara precisa.
Eu acho que esse é o momento de pensar em uma alternativa, em alternativas que possam somar, né, aos que já ajudam a região, já ajudam a nossa cidade, ou as cidades aqui da região, somar, colocar mais uma peça nesse tabuleiro aí, poder fazer as cidades se desenvolverem ainda mais. Esse é um assunto que a gente vai discutir no outro bloco, mas aqui eu quero aproveitar ainda, fazendo esse balanço aí com o Denis. Outro fator importante foi o desenvolvimento econômico, né, Denis? Você tem Sim. hoje os grandes atacadistas em Santa Bárbara. Sim. Além do que, você tem uma loja Avan, você tem um shopping, você tem, recentemente, uma unidade hospitalar do Samaritano que foi para lá. Quer dizer, então, sabe, eu acho que aí houve realmente a mão do prefeito, né, na negociação. Eu acho que houve um bom entendimento de todos, né, de que a região ali no entorno da Zona Leste, próxima à Americana, próxima à parte mais antiga de Santa Bárbara do Oeste, sempre teve esse potencial de desenvolvimento. Então, é criar a infraestrutura e a organização necessária para que os investimentos pudessem convergir para aquela região. Tudo isso que você falou, do modo geral, está nessa região. Sim. E tivemos ainda a grata surpresa, né? Batalhamos muito, mas não se imaginava que era para tão cedo. A região oeste, ali mais próxima a Bandeirantes, que a gente imaginava que ia demorar um tempinho para se desenvolver, está se desenvolvendo muito. Então, Santa Bárbara acabou criando 2, 3, 4 eixos diferentes para onde tudo que é investimento dentro de uma cidade organizada, que oferece estrutura, boa segurança, sistema de saúde, educação, enfim, isso atrai empresas e atrai a geração de empregos. E tem mais para crescer? Tem, sempre tem. Santa Bárbara é uma cidade que quer crescer muito mais, Aliás, quer ir além, territorialmente falando, ainda tem Sim. essa região que você tocou lá da região oeste, né? Que vai lá fazer divisa com Piracicaba. Sim. Divisa com Piracicaba. Exatamente. E tem lá já, hoje com um fluxo interessante, a rodovia dos Bandeirantes. Sim. O que para a gente, durante muito tempo, foi algo muito longe. Né? Hoje a cidade se aproximou e vai se desenvolver muito ali. Arrisco até dizer que numa mesma velocidade que o eixo da própria Avenida São Paulo e da Avenida Santa Bárbara já se desenvolvem hoje, aquela região também se desenvolve na mesma velocidade. E o que é importante é que Santa Bárbara sempre foi uma cidade onde o mapa dela tinha ali algumas bolhas de vazios urbanos. O que nós fizemos é um planejamento de não deixar a cidade se expandir ainda mais sem antes ocupar esses vazios que já existiam. Isso faz todo sentido na prestação de serviços, né, quando você tem que levar a coleta do lixo, segurança, quando você tem que levar esgoto, tem que levar água, enfim. E é onde a cidade se desenvolve com mais velocidade hoje. Eu acho que esse é o olhar que faltava para a nossa cidade, que nós conseguimos nesses últimos anos. Lembro, por ocasião do projeto da rodovia dos Bandeirantes, ninguém queria ela próxima. Lembra disso? Lembro. Vai atrapalhar. Não, pelo contrário. A facilidade hoje, né? Eu moro na Americana, quando eu vou para São Paulo, eu pego a SP e pego a Bandeirantes. Eu não atravesso mais a Anhanguera. Exato. E virou eu tenho uma ideia já de um bom tempo, e se eu tiver a oportunidade de poder atuar numa esfera diferente, fora aqui, né, levando os interesses da região a outras esferas, é um acesso que favoreceria Santa Bárbara, Sumaré, Nova Odessa e Americana. Encurtaria em cerca de 13 quilômetros o trajeto, por exemplo, do Americanense para chegar até Bandeirantes. Então, de Nova Odessa, da mesma forma. Então, é uma alternativa ali próximo ali aos postos Grau, que tem na rodovia Bandeirantes, conseguir um acesso por ali, desenvolver ali um eixo viário que vai levar desenvolvimento para essas 4 cidades. Interessante.
E ele gera mais emprego e gera tudo que as pessoas precisam. Né? Mas isso aí a gente vai conseguir logo, logo. Deus quiser. Vou dar mais um intervalo aqui e já volto com o Denis. Pediatria, neuropediatria, comportamental, homeopatia, atendimento com hora marcada, particular e convênios. Telefone 3466-5987. A Aro Contabilidade atende clientes da capital ao interior e é um dos escritórios mais reconhecidos na região onde atua. O principal diferencial é o atendimento personalizado, mais próximo ao cliente. Afinal, são 20 anos de experiência a serviço de um mercado cada vez mais exigente. Aro Contabilidade, novos horizontes para a sua empresa. Nosso enfoque de hoje com o ex-prefeito Denis Andia, esse nosso terceiro bloco agora, é a hora que vem as coisas, né, Denis? Deixei para o final. Bom, Denis saiu com 82%, a gente já falou de aprovação, fez o vice-prefeito, o atual prefeito, e agora, 2022, meu caro, tem um representante lá em Brasília. E, aliás, precisamos. Vamos trabalhar para isso. Como sempre, né, na vida pública, na política, tem que suar muito a camisa, andar bastante e mais do que isso, tem que apresentar boas ideias. Eu acho que ao longo desses últimos 8, quase 9 anos, eu tive a grande oportunidade de poder observar atentamente a nossa região, as nossas cidades, sobretudo as cidades mais próximas. Tive a oportunidade como presidente da região metropolitana de Campinas, de ter, né, uma visão, aprender, né, um pouco com cada uma das cidades e mais que isso, entender o que cada cidade tem como plano e objetivos maiores, né, no médio e longo prazo. Os grandes desafios, os pequenos desafios é o que a gestão, o prefeito faz no dia a dia. Sim. Mas junto desses pequenos desafios ou de curto prazo, os grandes desafios de longo prazo. Para esses aí precisam de recursos, de projetos e ter a experiência, né, de 8 anos como prefeito de uma cidade que não é uma cidade pequena, uma cidade de 200 mil habitantes, com certa complexidade, me deu a oportunidade de poder entender como é que funcionam as coisas e entender o que cada prefeito precisa para desenvolver bem o seu trabalho. É um futuro que se desenha pela frente, a gente vai com o pé no chão, buscando levar a todos a ideia, as boas ideias que cada uma das cidades precisa ver representadas e a certeza, né, de que a ideia não é buscar uma representatividade que vá se espalhar pelo estado inteiro. Não, é olhar localmente. É isso que está faltando na nossa região já há um bom tempo. Né, aquele olhar local, olhar né, para poucas cidades, um mandato que possa atuar por poucas cidades e poder atuar melhor
por cada uma das cidades. E não adianta, né? Você ter uma participação aí de 100, 200 cidades, você não vai dar conta disso. Exato. Por exemplo, A gente saber... viu o que aconteceu aqui. Exato. Por exemplo, saber que cidade americana, por exemplo, o grande desafio da americana hoje é água. Água. Então, a gente tem um bom exemplo da gestão disso em Santa Bárbara do Oeste. Sabemos como fazer. E, sem dúvida alguma, isso tudo oportuniza um jeito diferente de se tratar e de se buscar recursos e estratégias e projetos para ajudar. Desse mesmo jeito, o conhecimento que eu tenho de Americana, obviamente Santa Bárbara, Nova Odessa, Sumaré, Montemor, enfim, um pouquinho de cada uma dessas cidades, ou o que é mais importante em cada uma dessas cidades, a gente conseguiu, ao longo desses últimos tempos, aprender. É isso que é importante, né? Você ter essa conotação política de que não adianta você querer abraçar o mundo, não. Eu acho que o mandato de um deputado, seja estadual ou federal, é realmente na sua micro-região, né? Expandindo um pouco para alguns outros municípios, onde você tem como atuar. Exato. Porque não adianta, a gente vê e percebeu, isso foi muito comum na eleição passada. Tivemos aqui alguns candidatos tiveram votação estrondosa. Só que no mapa nem sabe onde ficar Santa Bárbara, Americana. Não chegou um centavo de ninguém. E nem vai vir. E nem vai vir, porque se deixar para a pessoa vir dirigindo até aquela, não sabe como chega. Não chega. E a partir de abril você não pode mais mexer com emenda. Isso. Então não vai vir mesmo. Então essa situação realmente é bem estranha, né? E aquilo lá, ao invés de buscar e representar 300, 400 cidades, nós vamos buscar representar 20 cidades, sei lá. 10, 15, 20 cidades, para poder abraçar, de fato, que cada uma... E muito mais do que emenda, né? Além das emendas, que é importante, e com certeza, com menos cidades você atende melhor, com mais recursos, mas além disso aí, são os caminhos, né, dentro de Brasília, ou dentro da Assembleia Legislativa, enfim, saber como tramitar isso aí. Acho que a experiência de prefeito, ela contribui muito para que a gente possa aprender o mais rápido possível. Ainda tudo muito cedo, né, Mauro? Estamos num período ainda de estudo, mas... Denis, um ano hoje de eleições. Falta um ano. É rapidinho. E a gente acaba ouvindo e sendo estimulado no dia a dia pelas pessoas, né, que a gente vai encontrando, sim, que viram alguma coisa, conseguiram notar alguma coisa de interessante, de positivo em Santa Bárbara do Oeste nesses últimos anos, que projetam, né, nos seus sonhos e que se juntam aos nossos sonhos a possibilidade de representar melhor a nossa região. E o Denis é pré-candidato a deputado federal pelo PV, tem um bom trabalho, sai com eu acho, uma participação bastante efetiva na cidade de Santa Bárbara e também aqui em Americana, não é? Tem aí o apoio do prefeito Chico, sim, que é do mesmo partido, tem aí o presidente da Câmara, o Tiago, que deve ser o candidato estadual. É uma equipe nova aí, né? Uma dobrada nova. A turma toda muito animada aí, viu? O Tiago é uma pessoa que eu respeito e gosto muito, temos conversado bastante, e como você falou, a ideia é estabelecer um projeto que possa ser conduzido, possa ser olhado e apoiado pelas principais lideranças da região, pelas principais lideranças dentro de cada uma das cidades, mas sobretudo que seja um projeto que nasça do desejo das pessoas, né, do cidadão comum, de ver na vida pública, em outras esferas, o que, graças a Deus, nós tivemos a oportunidade de demonstrar nos últimos anos lá em Santa Bárbara do Oeste. É um joguinho de xadrez, né? Você tem que saber mexer as peças, sabe? E ter essa, acima de tudo, a vontade, né, Denis? De estar representando, de ter um objetivo, e trabalho não vai faltar, meu cara. Não. E vontade para fazer o certo, fazer bem feito, também nunca nos faltou. Vamos perseverar. É todo um processo novo, né? Exato. E
eu acho que tem tudo para ser bem sucedido. E o que nós vamos tentar fazer aí no momento adequado, como já temos percorrido aí uma boa parte da nossa microrregião, é levar as boas ideias, né? Levar as coisas que façam sentido realmente para as pessoas, para que a gente possa, com objetividade, poder correr atrás e ajudar. Ajudar não as cidades, não os prefeitos. Obviamente que se ajuda governo, se ajuda prefeito, mas ajudar as pessoas, o cidadão, né? O cidadão precisa ser melhor atendido pelo seu representante federal, estadual. E outra coisa, né? Há muito tempo que a gente... Santa Bárbara há muitos anos que não tem um deputado lá. Sim, nós tivemos um que deputado foi o Zé apenas. Maria, né? O Zé Maria foi deputado estadual na eleição de 1990. Ele foi em 91 e 92. Depois ele voltou para ser prefeito. Voltou para ser prefeito. E fora isso não tem. Americano já perdeu também alguns deputados, já não tem. Chegamos a ter 3 estaduais, um federal. Hoje você tem um estadual, federal. Acho que faz sentido o Eu acho momento que agora. essa nossa região merece. Sim, e acho que o momento que você está dizendo é exatamente essa visão regional, né? Do mesmo jeito que a gente falou agora há pouco, no outro bloco, né? A respeito do desenvolvimento econômico, que não se consegue mais olhar apenas o desenvolvimento de Santa Bárbara separado de Americana, separado de Nova Odessa. Você tem é um conjunto. Está tudo conurbado. E acho que a representação também é do conjunto. Sim, né? porque de repente você está aqui já é Americana, o quintal seu é Santa Bárbara, vice-versa. Exato. Você está conurbado com Nova Odessa, né? Exato. Pega lá pela estrada das Silos, aí um pedaço de Nova Odessa já está com Santa Bárbara, Piracicaba, que é um pouquinho ainda mais distante, mas também, quer dizer, é uma região que daqui 10, 15 anos vai estar totalmente integrada. Mais do que já está hoje. Né? Então, isso aí. Essa é a ideia. A ideia é levar um pensamento regional, um pensamento que a gente possa realmente representar para valer e muito proximamente o cidadão de cada um dos municípios, o cidadão da região. Né? Isso aí. Deus, quero agradecer. Chegou o nosso tempo. Eita, passou rápido. Passa rápido. Bom. Mas a gente vai voltar mais vezes aqui, Obrigado. Com certeza. Quero agradecer muito sua presença aqui. Foi bom tê-lo, né, para a gente colocar algumas questões aí importantes, principalmente nessa questão do desenvolvimento, de tudo, dessa transformação que você deu em Santa Bárbara do Oeste. Obrigado pela visita. Eu que agradeço o convite, tudo que nós fizemos lá, fizemos juntos com todas as pessoas. Né? Um trabalho não é um trabalho individual, um trabalho feito com a boa vontade de todo o barbarense. É o que a gente deseja para a região como um todo. Eu agradeço muito aqui o convite, prazer falar com todo mundo aí. Bem, falei com Denis Andi aqui na GCR TV.